Eu saúdo a todos os irmãos, todas as minhas irmãs na santa paz do Senhor. Aqui estamos em mais um sábado, na presença de Deus, na casa de Deus. Hoje é o dia do nosso culto com os nossos jovens, com a nossa mocidade. Devido às circunstâncias que todos os irmãos já sabem, não é possível que toda a nossa igreja esteja aqui presencialmente para que possamos cultuar juntos, ter essa comunhão juntos, mas a obra de Deus ela não pode parar. Sabemos que o momento é de dificuldade, sabemos que o momento ele é de preocupação, só que a palavra de Deus ela nos diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui estamos fazendo o nosso melhor, preparando esse trabalho, preparando esta live, para que você aí na sua casa possa, juntamente conosco, juntamente com os nossos jovens, não apenas assistir a este culto, mas que possa cultuar conosco, separar alguns minutos para que possamos adorar, para que possamos louvar, para que possamos ouvir a palavra de Deus, sabendo que tudo isso que está acontecendo mundo afora, tudo está debaixo das mãos de Deus, está sob o controle de Deus, e cabe a nós confiar e continuar adorando ao Deus que nós servimos, pois Ele é fiel e estará conosco até o fim. E aqui eu quero convidar todos para que possamos estar orando para estar iniciando este trabalho. Você aí da sua casa, ore conosco, louve conosco, leia as Escrituras Sagradas conosco, para que juntos Deus possa falar conosco, possa falar com você aí também, juntamente com toda a sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Pai querido, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos por mais essa oportunidade. Sabemos, Senhor, por tudo que está acontecendo, Senhor, mundo afora, mas cremos, Senhor, no Teu agir. Sabemos que Tu tens nos guardado, Senhor, que Tu tens cuidado de nós, e em Ti nós confiamos. Pai querido, abençoa este culto, Senhor, nesta noite, este culto que foi preparado, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, foi preparado, Senhor, para Te louvar verdadeiramente. Abençoe a todos, Senhor, que aqui se encontram, Pai, preparando este trabalho. Abençoe aqueles, Senhor, na qual essa mensagem chegará, que possa, Senhor, verdadeiramente tocar os seus corações, Pai, pois nós cremos que a Tua palavra, nós cremos que o Teu toque, Senhor, nós cremos que a Tua verdade ainda é o melhor remédio, Senhor, para tudo de mal que existe neste mundo. Pai querido, esteja conosco, assim nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso quarteto de jovens para estar louvando a Deus com o primeiro hino da harpa, o hino de número 224. Em seguida, o nosso irmão Bruno vai estar louvando a Deus com outro hino da harpa, o hino de número 442. Você aí na sua casa, acompanha conosco, louva a Deus conosco, para que esse culto, para que essa adoração venha chegar aos altos céus. Amém? É o tempo de cegar e tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta que irás logo responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegado. As gazelas se recolhem, joias de esplendor, brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essa joia, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta que irás logo responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está.
desperta, faz-te pronto e alerta poucos dias são que restam para o cegado. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. E perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, que irás logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegado. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 442 da harpa cristã. Acompanhe de casa. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém. Neste momento, vamos juntos fazermos uma leitura da Palavra de Deus. Acompanhe aí conosco, abra sua Bíblia, aonde você estiver, no livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 38. Acompanhe conosco essa leitura. Essa leitura que traz como título: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu.
tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Amém? Após a leitura desta palavra, vamos estar levando a Deus neste momento em oração. E aí na sua casa, apresente todas as suas adversidades, todas as suas aflições, apresente a sua família, apresente a sua vida, apresente o seu trabalho, para que nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro está passando, possamos saber, possamos entender que o nosso refúgio, ele se encontra em Deus. E a palavra nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então vamos orar, vamos entregar a Deus as nossas dificuldades, tudo aquilo que temos passado. Ore conosco aí na sua casa, pois temos certeza e convicção que Deus vai ouvir a nossa oração. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, aqui estamos na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Queremos apresentar, Senhor, todas as nossas dificuldades, Papai. Queremos apresentar, Senhor, tudo aquilo que tens nos afligido. Queremos apresentar, Senhor, toda essa juventude, toda essa mocidade, não só, Senhor, desta congregação, mas de todo o setor, de todo o nosso campo, de todo este país, Pai, que em meio, Senhor, a esse cenário que estamos vivendo, é afetada, Senhor, psicologicamente, na Tua saúde, na Tua vida espiritual, e nós sabemos que Tu, Senhor, és o refúgio. Nós sabemos, Senhor, que é diante de Ti, Pai, que nós encontramos refúgio, que nós encontramos suporte. Visita, Senhor, os leitos de hospitais, provendo cura, Senhor, provendo milagres sobre a vida de cada um, Pai. Abençoe, Senhor, e conforta e consola os corações daquelas famílias, Senhor, que por alguma razão perderam seus entes queridos. Senhor, abençoa as nossas vidas. Abençoe, Senhor, a todas as famílias dessa congregação, Pai, pois cremos e sabemos e temos fé e convicção, Senhor, que Tu estás cuidando e Tu estás guardando a cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, quero convidar o nosso quarteto para estar louvando a Deus com o seu primeiro hino. E a você aí de casa, acompanhe conosco, louve a Deus conosco e receba este culto, cultue conosco, para que possamos juntos louvar e adorar a Deus. Amém? Balançou o meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre.
sou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. O Salvador está comigo, eu Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. E eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque está comigo eu Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, Céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala. Pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Esse hino que os nossos jovens acabaram de louvar neste momento, ele fala que eu posso clamar, eu tenho convicção que eu posso clamar e eu creio que eu não vou afundar, eu creio que Deus ele vai me guardar, eu creio que Deus é o meu braço forte. A palavra diz que jovem, sois fortes porque já venceste o maligno. E esse hino ele traz na voz do jovem, na fala do jovem, essa convicção de que, mestre, eu posso clamar, e eu tenho uma convicção que eu não vou afundar, porque eu sei que tu estás comigo, e tu és o meu refúgio, e tu és a minha segurança. Amém? E neste momento eu quero convidar o nosso irmão Bruno para estar louvando a Deus com mais um hino, e você aí na sua casa permaneça no mesmo espírito de louvor, no mesmo espírito de adoração, para que juntos o nosso culto, a nossa adoração possa chegar aos altos céus.
Em meio a essa pandemia, vamos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Comigo não há como você vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e me desejo de me adorar. E pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da sua vida, sou Deus da sua história, e ninguém irá sentar na mesa enquanto de glória eu não lhe honrar. Aleluia. Sondei o seu coração e me desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não lhe honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu, seu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não lhe honrar. Neste momento eu quero estar chamando a jovem Caroline para estar trazendo uma palavra, uma saudação, trazendo aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Olá, jovem, mocidade, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Caroline, eu vim aqui falar a palavra, e eu peguei a palavra em Isaías, e 35, capítulo 35, versículo 4. Porque desde a atividade não te ouviu, nem os ouvidos te percebeu, nem os olhos te viu, deu além de ti, que trabalha que aquele que nele espera. Essa palavra que Deus me deu, essa tão boa, o que eu entendi. Porque aquelas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o tempo, aquelas pessoas que têm muita ansiedade, que têm muita impaciência, que não conseguem controlar do dia, né? Mas assim, nós temos que esperar Deus pela sua promessa.
de ter fé, né? Mas nós vamos falar um pouquinho de José, e é muito interessante que ele sobre ele, que ele tem, a Bíblia fala. E quando José tinha 17 anos, que ele foi impedido de ter um irmão, que ele foi jogado no porto, ele foi justamente abandonado e preso no prisão, no Egito. Mas o José, ele tem um dom de Deus, que Deus tem, tipo assim, José tem um sonho de Deus, né, que ele tem. Mas assim, ele é tão maravilhoso que ele tem sonho, mas assim, ele continua a ter paciência. Mas o diabo tentando que ele desistisse, ele coloca contra Deus, mas não, José, ele continua permanecendo fiel e paciência. Então, é daí que Deus abençoou na vida dele até os 30 anos que ele foi o governador no Egito. Vê como é que tanta a paciência do José, mas Deus é tão maravilhoso que o José que ele teve. Então, é por isso que você tem o sonho do seu coração, mas parece que tem uma hora que não chegou, mas continua obedecendo o Senhor. Mas eu sei que a espera é difícil, mas Deus está trabalhando, porque Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está trabalhando no seu coração. Então, tenha mais um pouco de paciência, né? Mas assim, a Bíblia diz que a tribulação gera consciência, que Deus nos preparou para reservar para nós tudo que Deus faz para nós. Ele está no tempo certo de tudo que acontecer, tudo. E tem um dia, tem hora determinado para que cada promessa cumprir a tua vida. Então, jovem, tenha mais um pouco paciência, ter fé como José. Não tem que ficar desesperado, não fica calmo. É apressar por causa do tempo. Mas olha um pouco mais de Jesus, mas Jesus está orando, você está olhando para você. Mas entra no seu quarto, fecha a porta, começa a orar. Jesus está orando, está ouvindo a sua oração. Sabe que era tão bom ouvir isso. Mas eu quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe a cada um de nós, tá bom? Amém. Qual tem sido a sua prioridade? Esse louvor que acabou de ser entoado pelo nosso jovem Bruno, ele diz assim: filho, enquanto eu for, a tua prioridade pode vir o que vier, que eu estou contigo. Mas reflita nisso nessa noite, você jovem, você pai, você mãe, a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos acompanhando, quem tem sido a sua prioridade? Mesmo nesse momento de dificuldade que estamos passando, mesmo nesse momento de incerteza, mas sabendo que Deus é o nosso refúgio. Mas diante disso tudo, nós cremos que se nós clamarmos, Deus ele está conosco. E Deus ele tem dito: me coloca como prioridade, me deixa como tua prioridade da tua vida, e da tua vida eu cuido, e da tua casa eu cuido, e da tua família eu cuido. Amém? Nessa noite eu quero convidar toda a nossa mocidade, num conjunto bem bonito, num coral bem bonito, para que a gente possa estar louvando a Deus juntos, depois de muito tempo, sem conseguir todos se reunirem para a gente estar louvando, para a gente estar adorando. Aqui nós preparamos e aqui nós apresentamos este louvor a Deus e a todos que estão acompanhando juntamente conosco. Então, adore junto, com fé, com convicção, com verdade, sabendo que Deus é conosco, e medite na letra desse louvor que a nossa mocidade ela preparou com todo carinho e com todo amor para o nosso Deus. Com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu
desse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, não veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Nesta noite nós já louvamos, já adoramos, exaltamos o nome do nosso Senhor através da nossa juventude, através de louvores, através de hinos, e chegou o momento de ouvirmos um pouco da sua palavra, meditar um pouco nas suas escrituras. Amém? Você aí de casa acompanhe conosco esta leitura, esta meditação. A leitura desta noite, ela foi feita em Gênesis, capítulo 41, do versículo 38 ao versículo 48. E eu queria dar ênfase em dois versículos.
que diz, o 48 e o 49, que diz assim: e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Essa passagem, essa palavra, que conta, que fala sobre a vida de José, é uma palavra muito conhecida, é uma história muito conhecida, porém Deus nos diz que a tua palavra ela se renova a cada dia. Então, a cada dia temos uma forma diferente de absorvê-la. A cada dia o Espírito Santo nos toca de uma forma muito diferente. Falando sobre a vida de José, como um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, o 11º filho de Jacó, e José era um jovem hebreu muito especial, que tinha de uma maneira muito forte a admiração de Jacó. Jacó o admirava de uma maneira muito diferente, com muito amor, por ele ter sido filho da sua velhice, por ter sido seu filho juntamente com Raquel, que era estéril, que tinha dificuldades em conseguir lhe dar um filho, e Deus ele proporcionou este milagre na sua velhice. E nesta passagem que conta a trajetória de José, eu quero dar ênfase a uma palavra, que é promessa. As promessas que Deus tem em nossas vidas. E qual foi essa promessa que Deus teve na vida de José? Qual foi essa promessa que Deus teve na vida daquele jovem? De que forma que isso aconteceu? Por que eu trago essa história para falar de promessa? Muitas das vezes nós recebemos promessas, nós recebemos sonhos que Deus nos concede, projetos, e nós achamos que aquilo já é o suficiente. E não. Quem vai determinar o final disso, o alcance da tua promessa, é você, sou eu, somos nós, como igreja. O que faremos durante isso? O que faremos neste meio? De que forma alcançaremos essa promessa? Vai ser de uma maneira mais rápida? Vai ser de uma maneira um pouco mais demorada? Quem vai determinar? O que vai determinar são as nossas ações. O que vai determinar é o nosso relacionamento com Deus. O que vai determinar é o tempo de Deus diante disso. Mas mesmo tendo promessas de Deus, nós não podemos deixar de assumir a nossa responsabilidade, que é ter retidão, que é buscar, saber que alcançaremos aquilo que Deus nos prometeu. Só que nós temos algumas responsabilidades, nós temos algumas ações a ser cumpridas. E com José não foi diferente. José cresceu ali juntamente com Jacó, o orientando a vigiar os seus irmãos, o orientando a cuidar dos seus irmãos. E muitas das vezes José ele acabava tendo atitudes em que ele simplesmente estava obedecendo o seu pai. Mas essa obediência causava um incômodo nos seus irmãos, e este incômodo se transformou em ódio. Esse incômodo, ele se transformou em perseguição, se transformou em cobiça, o que levou aos irmãos de José vendê-lo como um escravo. Antes, tentaram matá-lo jogando num poço, jogando num buraco, mas mesmo assim, Deus ele não se esquece de José. E mesmo ele tendo sido vendido, diante de tudo isso, Deus tinha um projeto, Deus tinha uma promessa a ser cumprida. Deus ele entrega 2 sonhos, os primeiros sonhos que José tem, na qual ele visualiza 12 feixes de trigo, e dentre esses feixes, eles estavam ali amarrando aqueles feixes de trigo, e os feixes de José, eles se sobrepõem aos feixes dos seus irmãos. E os feixes dos seus irmãos, eles se curvam a José. E diante disso, os seus irmãos, eles entendem aquilo como uma afronta. Eles entendem aquilo como um indício de superioridade da parte de José. E eles se sentem diminuídos, e aquilo alimenta uma perseguição. Logo depois, José ele tem um outro sonho, na qual o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. E em meio àquilo, o seu próprio pai Jacó, ele questiona,
falando: porventura, José, viremos eu, a sua mãe, os seus irmãos se curvar diante de ti em terra? O que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes Deus ele tem promessa para a gente, Ele tem sonhos para a gente, e nós saímos contando para todos. E muitas das vezes não nos atemos a guardar aquilo e conversar com Deus. Mas José ele era muito jovem, ele era errante, ele era inconsequente, talvez naquilo, e a forma com que ele falar nem era talvez na má intenção de se sentir superior, mas a chamada que Deus ele tem para nós, o projeto que Deus ele tem para nós, a promessa que Deus ele tem para nós, ela é muito individual, ela é muito particular. Então Jacó, mesmo com todo o seu conhecimento acerca da palavra, mesmo com todo o seu conhecimento, a sua bagagem espiritual, ele não conseguiu ter aquela leitura. E aquilo mais uma vez causou ódio, causou raiva no coração dos irmãos de José. E diante daquilo, José ele passa a receber uma perseguição um pouco maior por parte dos seus irmãos, que acaba culminando na sua venda como um escravo, que acaba culminando na sua venda como um escravo, que faz com que ele chegue até o Egito. E diante disso, diante desta promessa que Deus ele revela para José em sonhos, Deus ele revela essa sobreposição de José diante dos seus irmãos que tanto o perseguia, e depois diante do seu pai e da sua mãe, se curvando diante dele. Deus ele tinha uma promessa para a vida de José. Só que quem determinou a forma com que isso aconteceria foram as próprias ações de José. De que forma que ele poderia fazer isso? De que forma, se ele não tivesse falado, se ele não tivesse contado, se ele tivesse guardado, de que forma que isso poderia acontecer? Mas tudo isso já estava nos planos de Deus, tudo isso já estava sob o controle daquele que está nos altos céus, daquele que cuida de cada um de nós. E José ele tinha a idade de 17 anos, quando ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. E ele chega no Egito, diante de como um hebreu, em terra estranha, em terra em que ele não conhecia, vendido como escravo, mas com uma promessa. Naquele momento, a única coisa que José tinha era a promessa que Deus tinha feito a ele não tinha absolutamente mais nada. A única coisa que ele conseguia, a única coisa que ele tinha guardado, era a fé dele e aqueles 2 sonhos que Deus ele tinha revelado, que de alguma forma, aqueles 2 sonhos o levou para um precipício inicialmente. Aqueles 2 sonhos o colocou numa situação constrangedora. Aí ele ter contado aqueles 2 sonhos, chegou ao momento dele não ter o que recorrer, não saber o que fazer, a perder o seu pai, a perder o convívio na sua vida familiar, só que era promessa. O que eu quero dizer com isso? Toda promessa ela tem um preço. Todo mundo quer receber promessa, todo mundo quer receber sonho, mas poucos querem pagar o preço. E José ele começa a pagar o preço daquela promessa que Deus tinha feito a ele. Vendido como escravo aos 17 anos, ele chega na casa de Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. E a princípio José ele facilmente, rapidamente, ele começa a ganhar a confiança de todos os trabalhos. Jovem, servo, usado por Deus, aonde ele chega ele se destaca, aonde ele chega ele é diferente. Isso está no olhar, isso está no semblante, está na forma dele simplesmente ser. Isso não é meu, isso não é de José, isso não é dos jovens que servem a Deus, isso é brilho do Espírito Santo de Deus, é um brilho que Deus nos concede diante do teu temor, diante da tua busca. E José ele chega na casa de Potifar com este brilho. José ele chega na casa de Potifar, aonde a sua mão colocava, aquilo prosperava, aquilo crescia. E Potifar, ele logo tem esse entendimento, Deus é com ele. Ele logo tem esse entendimento, Deus é com José. Tudo aquilo que eu coloco nas mãos dele dá certo. Ele tem temor, ele cresce, ele se desenvolve. Deus é grandemente na vida dele. E sabendo daquilo, Potifar entrega toda a sua casa, todas as suas responsabilidades na mão de José. E José começa a cuidar daquilo, e aquilo começa a prosperar de uma maneira muito grande. Pois aquele que serve a Deus, ele é caprichoso. Ele faz as coisas com amor, ele faz as coisas de uma maneira diferente. Deus justifica, e Deus é com ele. E ali José chega na casa de Potifar, começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a se destacar. Eu imagino que ele, diante daquele destaque, acho que ele falava: ufa,
Acho que agora inicia-se a minha redenção. Agora eu começo finalmente a conseguir recuperar tudo aquilo que foi perdido. Eu acho que agora eu estou começando a tomar posse da minha vitória. Mas o preço que ele tinha que pagar por aquilo que Deus tinha prometido a ele estava só começando. A mulher de Potifar atenta contra José, tenta o seduzir, e ele resiste diante disso. Ele não cede. José é obediente. Ele é obediente e fiel ao Deus que ele servia primeiramente, e segundo, ao dono da casa que era Potifar. Nós, como servos de Deus, como os jovens, nós precisamos ser obedientes. E a nossa obediência, ela vem primeiramente a Deus. E depois, aqueles que estão nas nossas casas, os nossos pais, aqueles que estão próximos a nós. E com José foi da mesma maneira. Diante daquilo, a mulher de Potifar tenta contra a sua vida, tenta seduzi-lo, e ele resiste a isso e corre. Ele resiste a isso e foge. E a mulher de Potifar ali, pegando uma parte de sua roupa, acusa-o de ter tentado abusá-la, acusa-o de ter tentado fazer alguma maldade contra ela, e Potifar manda para a cadeia. Olha o calvário que José enfrentou, olha o preço, aquilo que Deus mostrou para ele como uma promessa, como um crescimento, sobre sobreposição. Eu imagino a cabeça de José, com 17 anos, jovem, passando por todo esse processo, mas Deus estava fazendo crescer, Deus estava dando história, Deus estava dando bagagem para José. E parece que quanto mais a coisa apertava, quanto mais a coisa ficava difícil, quanto mais a coisa estreitava, parecia que José se chegava cada vez mais aos pés do Senhor. Parece que quando o cenário ficava mais difícil, ele se encostava mais aos pés do Senhor. Parece que quanto mais a coisa apertava, quanto mais a coisa dificultava, quando parecia que era o fim, ele chegava cada vez mais aos pés do Senhor. Por o que temos passado? O que tem sido difícil em nossas vidas, que tem nos afastado da presença de Deus? O que tem sido difícil nas nossas vidas, que tem nos deixado longe da presença de Deus? Assim como foi com José, que pagou um preço, muitas das vezes nós queremos a promessa, mas nós não queremos pagar o preço. Quando se inicia as primeiras provas, que Deus vai começando a nos dar bagagem, Deus vai começando a nos dar história, Deus vai nos começando a nos dar rodagem, a gente fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, já deu para mim, mas quer promessa, mas não quer pagar preço. E José, cada vez que a coisa dificultava, ele chegava aos pés do Senhor. Que possamos ser assim também. Que cada vez que a coisa dificultar, cada vez que fica mais difícil, nós possamos falar: Senhor, eu estou aqui, eu vou ser obediente. Fica comigo, não me desampara. Vamos dar testemunho disso em meio à dificuldade, pois sabemos que na bonança se torna muito fácil. Mas queremos promessa, mas queremos os sonhos de Deus em nossas vidas. Só que os sonhos de Deus em nossas vidas, ele exige um preço, pois necessita história, pois não é para glorificar nem o meu e nem o seu nome. Então isso não vem de mão beijada, precisa glorificar a Ele. Então é da maneira que Ele faz, é da maneira que Ele determina. E diante daquela dificuldade, José é mandado para a prisão. Mais uma vez a coisa se fecha para aquele jovem. Mais uma vez a coisa estreita para a vida daquele jovem. Acho que ele fala: Senhor, e agora? Retroagir. Achei que ia dar um passo adiante. Fui vendido como escravo. Fui jogado dentro de um buraco. Cheguei na casa de Potifar. Agora que eu ganhei um cargo, comecei a prosperar, comecei a crescer. Fui acusado levianamente, parei na cadeia. Senhor, e minha promessa? Não, ele não questionou, não. Ele falou: Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, eu sei que tu és comigo. É mandado para a prisão. E aonde uma pessoa diferente chega, aonde uma pessoa que tem um brilho chega, aonde um jovem temente a Deus chega, ele faz a diferença. A alegria vai com ele, o temor vai com ele. E a cadeia prosperou. Logo ele foi colocado para fazer alguns trabalhos ali dentro daquela prisão, dentro daquela cadeia. E tudo organizado, tudo bem feito, tudo arrumado, porque fazia com zelo. Fazia com temência ao Senhor, fazia com temência aos seus senhores ali. Eu procurava sempre fazer o melhor. Imagino que José pensava: a minha hora vai chegar. A minha hora ela vai chegar.
Em algum momento eu vou conseguir, eu vou tomar posse dessa promessa, pois aquele sonho que Deus me deu, quando eu estava lá na casa do meu pai, aquela promessa, Ele é fiel para cumprir. E eu sei que em algum momento eu vou tomar posse disso. Mas primeiro eu tinha que pagar um preço. Primeiro eu tinha que passar por um momento de dificuldade. E José começa a crescer, começa a prosperar, fazer um bom trabalho ali dentro da cadeia, ali dentro daquela prisão. E acontece de ser mandado ali para a prisão. O faraó envia ali para aquela prisão o copeiro e o padeiro. E aquele copeiro e aquele padeiro, a história de José é incrível, como Deus ele vai desenhando e como ele vai mobilizando absolutamente todo o Egito por José. Ele mexe em absolutamente tudo por José, pelo projeto que ele tinha, por aquilo que ele já tinha determinado, por aquilo que ele sonhou. Tudo aquilo vai começando a se mexer em prol de José, para que as coisas acontecessem, para que o nome de Deus fosse glorificado. Potifar presenciou, notou a presença de Deus em José. O carcereiro dentro da prisão notou a presença de Deus em José. O copeiro, o padeiro notou a presença de Deus em José. José estava pagando o preço e deixando exemplo. Ele estava pagando o preço e fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Ele estava pagando um preço e sendo obediente. O que nós temos feito enquanto pagamos o preço, reclamamos, murmuramos, questionamos a Deus, a B, ou damos exemplo, ou mostramos que Deus é nas nossas vidas, ou profetizamos, eu creio que naquilo que eu tocar, Deus vai prosperar. E assim o copeiro e o padeiro, uma certa noite eles têm os sonhos, cada um deles tem sonhos diferentes, e eles não conseguem interpretar, eles não conseguem entender, e José interpreta para eles, para cada um deles. E nessa interpretação, José determinava que no sonho, Deus determinava que o padeiro ele morreria, que o padeiro ele não voltaria e que o copeiro conseguiria voltar, o copeiro retornaria a trabalhar com o faraó. E José interpreta isso, e da forma como José interpreta, acontece. E diante daquela interpretação, José lhe pede para o copeiro, quando estiveres na presença de Faraó, não se esqueça de mim, por favor, lembre-se de mim. José servia a Deus, e naquele momento, ele depositou a tua esperança em um homem, sabendo que ele fez algo bom. Quem revelou aquele sonho do copeiro não foi José, foi Deus. José fez com que algo bom acontecesse na vida daquele copeiro. Mas o copeiro não lembrou de José. E nas nossas vidas é da mesma forma. Não faça o bem ao homem, a pessoas esperando retorno. Não faça isso, você vai se frustrar. Faça esperando dele. Faça esperando em Deus. Porque Deus ele não esquece de nós. O homem ele pode esquecer, mas Deus não esquece. E diante daquilo, o copeiro ele não se lembra de José quando chega na presença de Faraó. E 2 anos depois, é que Faraó se encontra intrigado, tendo sonhos, na qual ele sonha com vacas magras, vacas gordas, espigas magras e espigas robustas. E Faraó, intrigado, não consegue encontrar alguém que consiga revelar aqueles sonhos. E naquele momento, o copeiro ele lembra de José. E Faraó pede que chame José. E José chega na presença de Faraó. 2 anos depois. 2 anos depois. Olha o tamanho desse preço. Olha o tamanho da dificuldade. Para quem foi vendido aos 17 anos, ainda estava cortando um dobrado, ainda estava batendo cabeça, mas sabe o que estavam fazendo? Dando exemplo.
Mas sabe o que estava fazendo? Deixando um legado. Sabe o que estava fazendo? Mostrando que Deus era na vida dele. Mostrando que Deus não tinha o desamparado, injustiçado. Muitas das vezes nos sentimos tão injustiçados, questionando, e usamos isso como desculpa, como justificativa, para deixar de fazer a obra de Deus, para nos afastar da presença. Enquanto deveríamos nos alimentar dessas dificuldades para estar cada vez mais próximos aos pés do Senhor. E José chega ali diante de Faraó e revela o que seria aqueles sonhos. E José, a todo momento, ele evitava trazer a glória para si. A todo momento ele fala: eu sou um vaso, eu só sou ferramenta. É Deus quem determina. É Deus quem cuida, eu só sou um instrumento. Sem o mínimo de prepotência, sem o mínimo de arrogância, e na prova, e pagando preço, e não trazia galardão para si. A todo momento falava: a glória é só dele, é para ele. E diante da presença de Faraó, acontece o seguinte diálogo: e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretes. Olha o que José diz. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele não tomou para ele em nenhum momento. Ele falou assim: não, eu só sou instrumento, eu só sou usado. Jovem, eu só sou usado, é ele que faz, é ele que opera. É tudo dele, toda a honra é para ele, toda a glória é para ele. Foi assim na casa de Potifar, foi assim no cárcere, foi assim diante de Faraó. O mesmo José. Quem é você na presença dos mais simples? Quem é você na presença dos dito cujos mais importantes? José era o mesmo. O mesmo José, com brilho, com a presença de Deus, era na presença do carcereiro, era na presença do chefe da guarda, era na presença do Faraó. O mesmo José, o mesmo comportamento, a mesma obediência, a mesma simplicidade, deixando que Deus aparecesse, sempre diminuindo para que Deus cresça. A palavra fala: eu preciso que eu diminua para que o Senhor cresça. E José fazia isso a todo momento, enquanto estava pagando o preço, sabendo que tinha uma promessa, mas estava pagando o preço. Enquanto estava pagando o preço, estava crescendo, estava criando intimidade, estava fazendo com que o nome do Senhor fosse espalhado por todo o Egito. E aqui diante disso, Faraó, sabendo, conhecendo a José, diante daquele sonho que Faraó teve, daquelas 7 vacas magras, daquelas 7 vacas gordas, daquelas 7 espigas magras, das outras 7 espigas gordas, recheadas, José revela que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E diante daquilo, Faraó olha para José e diz o seguinte: e diz Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Faraó já reconhecia: Deus é na vida desse jovem, Deus é na vida dele. Não tem ninguém aqui que consiga fazer o que ele faz. Mas por que José conseguiu receber isso de Faraó? Obediência. Estava pagando o preço e em cada dificuldade se aproximava cada vez mais aos pés do Senhor. Estava dando exemplo de retidão, de honestidade. E depois diz Faraó: pois Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Faraó coloca José como governador do Egito. Faraó coloca José como governador do Egito. Olha o posto que ele conseguiu chegar. Há 2 anos atrás estava no cárcere, mas estava fazendo melhor, estava dando exemplo. De um dia para o outro, estava como governador, estava do lado de Faraó, cresceu, a promessa chegou, Deus cumpriu no tempo de Deus, e José fez a sua parte, que foi pagar o preço. E diante de tudo aquilo, olha o que Deus faz na responsabilidade que Faraó coloca sobre os ombros de José. 7 anos de seca que atingiria todo o mundo, todo o globo.
E no final de tudo isso, aqueles 7 anos que José teria para acumular, para guardar alimento, para gerir isso da melhor maneira, com responsabilidade, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. A bênção de Deus ela é dessa maneira, não dá para contar, não tem homem que conte. O jovem prosperou tanto, ele cresceu tanto, que começaram a contar o milho, começaram a contar os grãos, a matemática acabou, não tem mais número que dê para contar, transbordou, cresceu, multiplicou de uma maneira muito grande. Sabe o que é isso? Obediência, retidão, se achegar aos pés do Senhor no momento de dificuldade. E diante disso, José, ele foi contemplado. Deus guardou a sua vida e o exaltou no momento certo. E diante disso, os irmãos dele descem até o Egito, pois uma fome toma toda a terra. Como todos já conhecem a história, depois Jacó desce também e vê que o seu filho ali está vivo. A promessa de Deus ela foi cumprida. E diante daquilo, José libera perdão aos seus irmãos. Manda buscar o irmão mais novo, manda buscar o teu pai. E tem uma continuidade na tua vida abençoada, de vitória, mas pagou o preço. Casa-se com Azenate, depois tem 2 filhos, Efraim e Manassés, consegue enterrar o seu pai. Prospera, cresce, Deus cumpre com a sua promessa em sua vida. Mas ele paga o preço, a promessa Deus nos dá. Mas nós é quem determinamos o tempo que nós levaremos para alcançá-la. E este tempo, ele demanda obediência, ele demanda intimidade com Deus, ele demanda jejum, ele demanda oração, ele demanda crescimento, história, levar, propagar a palavra de Deus, para que assim a promessa ela seja cumprida, fazendo da melhor maneira a obra de Deus, para que ele venha cuidar de nós, da mesma maneira como cuidou de José. E não é sobre idade, José era jovem, com 17 anos foi vendido como escravo, com 30 era governador do Egito. Que possamos ter essa mesma convicção, acreditar nas promessas, saber que Deus ele vai nos abençoar, mas saber que diante dessa promessa nós temos responsabilidades, nós temos que ter proximidade com Deus, retidão, e em meio às divergências, em meio às dificuldades, cada vez se achegar mais, em meio às pancadas, em meio às falhas de percurso, estar mais próximos a Deus, buscá-lo cada vez mais da melhor maneira, para que possamos ser exaltados e que o nome dele esteja acima de nós sempre, que possamos diminuir sempre, assim como fez José, diminuir para que o nosso Deus ele possa crescer, se sobrepor sobre a nossa vida e que o nome dele venha a ser exaltado. Amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade, a oportunidade dessa palavra, a todos os irmãos, a todos que ouviram, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer nessa noite a todos os irmãos, todas as irmãs, todos os jovens que das suas casas cultuaram conosco, estiveram conosco neste momento, pararam o que estavam fazendo para cultuar juntamente com os jovens aqui da nossa igreja, neste culto que foi destinado a adorar, a louvar o nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os jovens que se empenharam para a gente estar fazendo esse trabalho, para a gente estar produzindo esta live. E se daqui a um mês as coisas não normalizarem, não pudermos estar aqui na casa de Deus novamente, fisicamente com toda a nossa igreja, novamente os jovens aqui da AD Vila Alpina Zairaú preparará uma outra live, um outro culto, mas a obra de Deus ela continuará, a obra de Deus ela permanecerá sendo feita. E que possamos, em nome de Jesus, nessa força, superar todas as dificuldades, sem descuidar da nossa vida espiritual, cuidando da melhor maneira da nossa juventude. Agradeço a todos os jovens, agradeço a todos que acompanharam este trabalho, a todos que cultuaram juntamente conosco. Vamos orar para a gente estar encerrando mais um culto com a nossa mocidade. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Rei da Glória, nós te agradecemos, Senhor, e te rendemos graças, Pai, por este momento. Pois Tu permitiste, Senhor, que estivermos aqui louvando, Te adorando, cultuando e exaltando ao Seu nome.
Pai querido, visita as nossas vidas, abençoa a nossa congregação, abençoa o nosso pastor, abençoa o nosso setor, abençoa o nosso campo, Pai. Que em nome de Jesus possamos continuar a estar te louvando, possamos cultuar, Senhor, encontrar estratégia para que tua obra permaneça, para que tua obra continue, que a tua palavra chegue, Senhor, ao coração dos seus. Pai querido, seja conosco. Cuida da nossa vida, cuida da nossa congregação, cuida de cada família, Pai. Visita cada coração aflito, Senhor, que está cultuando neste momento. Senhor, assim nós te pedimos e te agradecemos. Seja conosco, Rei da Glória, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.